Vamos conversar com a Bruna Frander agora, aquela história que eu falei para vocês, horrível, da mulher que trocou de parceiro, foi com o irmão do ex-companheiro e esse relacionamento terminou da pior forma possível. Tem uma criança envolvida aí no meio que acabou falecendo. Bruna Frander com imagens de Jefferson Weiss, a mulher que acredita em disco voador. Boa tarde para você. Boa tarde, Passaia. Boa tarde para você ligado no Tribuna da Massa. Pois é, Passaia, história bastante revoltante, né? Até no caminho aqui de Piraquara eu conversava com Jefferson Weiss sobre isso, Passaia, porque ele também tem uma filha pequena e como é revoltante, né? Às vezes ter que cobrir um caso como esse de uma morte de uma criança pequena. Passaia, o que a gente pode falar agora desse caso? O Jefferson e eu, nós estamos aqui em Piraquara, na rua João Bis, que é a rua onde o casal, o Vanderlo e a Suelen, moravam com a Geórgia há poucos meses, né? Mais ou menos aí, de acordo com a família, uns 4, 5 meses. Inclusive, a gente teve até dificuldade de achar a casa, porque os vizinhos aqui, Passaia, ninguém conhecia eles muito bem, sabe? A gente não sabe muito bem onde eles moram. E eu vou mostrar agora na reportagem, na primeira parte dessa reportagem, um pouco sobre o que a família falava desse casal. É como você disse, Passaí, infelizmente ela acabou se relacionando aí com o cara, talvez não conhecia, na verdade, quem era esse homem, né? A família também não conhecia, mas já estranhava um relacionamento, principalmente por sinais de violência, que infelizmente terminou nessa tragédia com a morte dessa criança. Vamos assistir então a primeira parte dessa reportagem, Passaia. É inacreditável. Um bebê inocente pra gente, uma criança inocente, sabe? Quem fez isso tem que pagar. Pra mim, tem que pagar e ponto final. Gente, para tudo agora, escuta essa história. Nós vamos ao vivo conversar com a Juliana Rodrigues para falar de algo que infelizmente parte o coração de todos nós. Uma mãe está na cadeia neste exato momento, porque ela é acusada de ter ajudado o companheiro dela, que não é o pai da filha, hein? Escuta isso. Mãe é presa porque a filhinha de 7 anos está morta. E a desconfiança é que o padrasto violentou a menina com a ajuda da mãe. A menina que, inclusive, tem sinais de tortura. Boa tarde para você, Juliana. Boa tarde, Passaia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Infelizmente, a gente traz essa notícia triste e revoltante, Passaia. Foi ontem aqui na cidade de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, o casal, a Suelen Tice Barbosa e o Vanderlon Patrick de Souza. A Suelen, que é mãe da Geórgia das Neves, de 7 anos de idade, e o Vanderlon é o padrasto da menina, como você bem disse. Eles ontem à noite saíram aqui de Piraquara, foram até o Hospital Angelina Caron levar essa menina. Essa criança chegou ao hospital, Passaia, já inconsciente, praticamente sem vida. Suelen e Vanderlon trouxeram a menina Geórgia, de apenas 7 anos, aqui para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Aqui eles contaram para a médica que a criança tinha caído no chão. A médica então já desconfiou, primeiro porque a criança estava nua, apenas com uma jaqueta cobrindo o corpo e com vários hematomas, inclusive com sinais claros de abuso sexual. Geórgia Barbosa das Neves já estava sem sinais vitais. Ainda foi possível encontrar lesões recentes e antigas de queimaduras em todo o corpo, indicando uma possível tortura. A médica encontrou uma lesão próxima do ânus da criança e a parte íntima estava inchada e arroxeada, indicando um possível ato sexual. A polícia foi chamada por volta da meia-noite e recebeu as informações da médica. Os policiais perguntaram ao padrasto o que tinha acontecido e Vanderlo disse que a criança sofreu uma queda e negou que teria agredido Geórgia. Mas, de acordo com a polícia militar, Suelen confessou que a filha era agredida constantemente pelo padrasto, há tempo, e que ela nunca denunciou por medo. A Polícia Civil do Paraná informou que o caso está sendo investigado e que os dois, Suelen Tice Barbosa, de 27 anos, e o companheiro, Vanderlo Patrick de Souza, de 42, foram presos em flagrante pelo crime e podem ser indiciados por homicídio qualificado. O Ministério Público também já se manifestou pedindo a prisão preventiva do casal. Nós conseguimos encontrar a tia de Suelen. Ela não quer ser identificada, mas acredita que a sobrinha não seria capaz de fazer isso com a filha e que o relacionamento de Suelen com Vanderlo era recente. Até agora a gente não está conseguindo acreditar, mensurar
a ficha não caiu. Tá bem difícil mesmo, porque pelo que a gente conhece da criação da Suelen, quem conversa com ela meia hora já consegue identificar muito facilmente que ela tem algum desvio mental ali, sabe? Ela tem uma inocência, não assim uma inocência de uma criança, mas ela tem um lado assim que é muito fácil de enganar, é muito fácil de ser enganada, ao ponto dela sempre se relacionar com pessoas muito mais velhas que ela. Parecia que ela queria mais um pai do que um próprio marido, assim, sabe? Ela queria um parceiro para estar junto com ela. E eu acredito no que a Suelen, pelo que a gente acompanhava ela enquanto ela morava aqui perto da casa da gente, a gente sempre acompanhava, levava cesta básica para ela, tudo. Ela sempre foi uma menina que, sabe, que era mãezona, que se deixava a criança fazer as coisas de criança, nunca repreendeu, nunca bateu, a gente nunca teve nada e de repente a gente se depara com uma situação dessa, assim, é inacreditável. Então eu não consigo acreditar que isso venha da parte da Suelen, sabe? E você acha que a Suelen pode ter percebido as agressões, os abusos contra a Georgia e ter ficado com medo de falar, de ir contra o companheiro dela? Provavelmente sim, porque a Georgia era uma criança esperta, sabia se comunicar muito bem. Então, se pelo até onde a gente sabe, ela apanhava do padrasto, né, do suposto padrasto, e acredito que pela criança saber falar, se aconteceu alguma coisa pior naquele dia, né, nesse momento, eu acho que ele fez alguma coisa ao ponto assim, não, agora você não vai contar, isso você não vai contar, é o que vem na cabeça no momento, sabe, porque nada justifica uma criança estar pelada às 11 horas da noite, cair pelada às 11 horas da noite, como assim? Ele vê primeiro antes que ela. Não sou nenhuma juíza nem nada, mas pelo amor de Deus, né? Mãe nessas horas a mãe sabe, conhece, consegue identificar o que está acontecendo de errado. E se ela tem participação nisso, ela que pague por isso. Mas assim, eu desacredito, sabe? Eu desacredito nessa parcela de culpa da Suelen por conhecer ela mesmo, sabe? É inacreditável. É um bebê inocente pra gente, uma criança inocente. Sabe, quem fez isso tem que pagar. Para mim, tem que pagar e ponto final. Pois é, né, Passai? A gente viu esse depoimento aí, que é o depoimento da tia da Suelen, e ela deixou muito claro que a família é um pouco assim, passa por alguns problemas, né? A mãe da Suelen também tem algumas dificuldades. E o que acontece? Eu até estava lembrando aqui, ouvindo a matéria, Passai, do caso do Dom Juan. Você lembra por que as mulheres foram vítimas do Dom Juan? Também por carência. Às vezes colocar um homem dentro da casa sem saber direito que sujeito é esse, se já tem passagens pela polícia, né? E foi o que aconteceu com a Suelen até o momento, né? Pelo nosso conhecimento, foi isso que aconteceu. Ela acreditou no Vândalo, colocou ele dentro de casa. A gente não sabe ainda. Ela está presa, né? Está presa por algum motivo. A gente não sabe até que ponto ela tem culpa realmente na morte da filha, ou se simplesmente ela foi omissa, que também daí vai ter que responder, né? Se omitiu numa situação como essa. Agora a médica deixou muito claro, né? Passar os sinais de violência, o ato sexual, hematomas já antigos. Então, quando a gente para pensar assim, que às vezes está distante da gente aqui na televisão, né, a história, mas já pensou uma menina de 7 anos dentro de casa, com a mãe às vezes que não faz o que deveria fazer, um padrasto que nem dá para chamar de padrasto, porque estava ali com ela apenas 4, 5 meses, nem a família quer que chame ele de padrasto, sabe? E daí o cara começa a agredir a menina, começa a bater, o cara também já não tem um histórico bom, a gente levantou uma ficha dele que parece que ele já tem uma passagem pela polícia, estava ameaçando com uma arma de fogo. Então que homem é esse, né? Que a Suelen colocou dentro de casa e que acabou matando a menina. Os dois estão presos, a gente vai ter daqui a pouco a segunda parte da reportagem. A família foi orientada a não conversar mais com a gente também, porque parece que o Vanderloo, na prisão, já andou falando que ele não fez nada, que a culpa é da Suelen. Então agora, olha a situação, né? Vai empurrar para ela. Mas é claro que a polícia investigando vai conseguir realmente chegar à conclusão desse caso, né? A gente está na rua aqui, Passaia, que o casal morava há poucos meses, uma casa alugada. Como você pediu ontem também, a gente não vai mostrar a casa que esse casal morava com a Georgia para não acontecer uma represália, né? Que a gente já ouviu que tinha gente querendo atear fogo. Não é esse caso, até porque o casal já está preso, vai responder agora na justiça. Daqui a pouco também a gente vai mostrar, passar a conversa, porque foi um motorista de um aplicativo
que atendeu esse casal. O casal chamou eles, né? Chamou o motorista e levou eles até o Hospital Angelina Caron. Só que esse Uber é uma testemunha, inclusive ele está ali citado, né, pelo Ministério Público, ele é uma testemunha do caso, muito importante, porque viu toda a situação. E será que ele escutou alguma coisa dentro do carro, né? Porque o que o casal alegou primeiro foi, ela caiu no chão, o Vanderlon estava alegando isso, mas a menina já estava desacordada dentro do carro. Será que o motorista do Uber sabe dizer alguma coisa, né? Vai saber dizer alguma coisa para a polícia em relação a isso? Que a gente já percebe, né? Pela conversa a gente consegue perceber algumas coisas, Passaia. Ok, Juliana, obrigado. Eu volto com você já. Quero dizer para as pessoas, ou melhor, Bruna. É que a Juliana está sempre aqui, Bruna. Você aparece de vez em quando ao vivo e eu vou me confundindo. Tá bom, Bruninha? Linda, maravilhosa. Seguinte, a nossa repórter volta já, gente, e vou te falar algo terrível, tá? Para você que está chegando agora. Em 30 segundos eu resumo toda a história. Essa mulher perdeu o marido há 5 anos. Depois de viúva, ela começou a se relacionar com outro rapaz. Não deu certo. Ela terminou com esse outro rapaz. Até que em um determinado dia, ela estava em casa tomando café e passa o irmão do antigo companheiro. Ela, oi, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Quer entrar para tomar um café? E ele entrou, conversaram um pouquinho. Naquele mesmo dia decidiram morar juntos. No mesmo dia, hein? É tudo muito rápido. Esse cara aí, ó. Esse cara aqui é irmão do ex-companheiro dela. Mas no mesmo dia do café decidiram morar juntos. Ele só voltou para casa para pegar as coisas. E agora, a partir de hoje, vou te cuidar como minha digníssima. Que história? Ficaram juntos por aproximadamente 2 anos, até que ele descobriu que está com câncer terminal. E aí disse, vou fazer tudo o que eu queria antes, não tinha coragem, já que eu vou morrer mesmo. E entre essas patifarias, segundo o Ministério Público, foi abusar de uma menina de 7 anos até a morte. Gente, eu tenho a continuidade dessa matéria, até porque outros parentes dessa moça também têm desconfiança, hein? Alguns defendem, outros acusam, e cada vez que nós mexemos nessa caixa, a gente encontra coisas cabeludas ali dentro, coisas apavorantes, minha gente. Uma história que, meu Deus do céu, é de partir o coração de qualquer mãe, de qualquer pai. Me dá um minuto só. Gente, a Bruna Frenner foi até a casa da família, da mãe da garota, conversou com o irmão e com a mãe da Suelen. Portanto, tio e a avó da pequena Georgia, a menina morta. Só quero fazer uma correção que eu disse anteriormente, que ela estava há 2 anos com ele. Não, tá, gente? São 3 meses apenas. É tanta informação que a gente pega que eu acabei me confundindo. Ela ficou há 2 anos viúva, aí começou a se relacionar com o irmão desse cara, terminou com o irmão dele, e aí há 3 meses engatou um relacionamento com o canalha, que depois que descobriu que estava com uma doença terminal, decidiu fazer todas as patifarias do mundo, inclusive violentar a enteada. O que é que o irmão dela, tio da menina, a mãe, a avó da vítima, falam sobre o relacionamento? Será que tentam defender a mãe da criança ou vem bomba por aí? Matéria na tela. Rua João Bis, bairro Planta Deodoro, aqui no município de Piraquara. Nós estamos bem ao lado da casa onde a Suelen morava com o Vanderlon Patrick e com a menina, com a filha dela, a Geórgia. A gente não vai mostrar a casa por segurança, até mesmo porque é uma casa alugada, né? E o que a gente sabe? A gente conversou com algumas pessoas aqui da rua, as pessoas quase não conheciam esse casal porque eles estão aqui há pouco tempo. E de acordo com a família da Suelen, esse relacionamento dos dois, da Suelen e do Vanderlon, já é um relacionamento que gerava desconfiança na família. A Suelen chegava com hematomas, a menina Geórgia também, só que nunca nada tinha sido feito para impedir isso. Encontramos também o irmão de Suelen. Não vamos identificá-lo para preservar o adolescente. Ele confirmou que a tia de Suelen já disse. O relacionamento era estranho e causava preocupação para a família. E que sim, Vanderlon batia na menina. Era meio estranho, né? Porque ela tinha machucado também essas coisas. E daí a menininha, sempre que a minha mãe chegava, ela tava com os machucados aqui, na cara, em tudo quanto é lugar. A família já estava desconfiando que algo não estava certo. Já, fazia tempo. O que vocês acreditam que aconteceu ontem à noite para a menina chegar morta no hospital? Olha, eu não sei, que minha tia falou que foi abuso, que ele estrupou e que ela tava bem, ela tava com sintoma de batida, essas coisas, agressão, sabe? Agora esse Vanderlon apareceu na vida da Suelen há pouco tempo.
Faz pouco tempo, foi uns 3 meses atrás, mais ou menos. Como é que está sua mãe, que é a avó da Georgia? Nossa, ela tá bem mal. Ela quer prender ele, até ela quer deixar ele preso por bastante tempo, e minha filha também. Minha filha, nós achamos que minha filha via as coisas acontecendo, né? Ele batendo nela, essas coisas, não sei. E daí acho que ela não fazia nada, não sei. Porque ela é uma cagona, sim, coisa. A tua irmã, no caso. Minha irmã? A tua irmã tem algum problema, alguma deficiência mental? Tem. Minha mãe já levou ela pra fazer eletro da cabeça. Ela tinha distúrbio, essas coisas na cabeça, ela tem um pouco. Agora eu vou tentar ligar para a mãe da Suelen, a gente conseguiu o telefone dela. Parece que ela está bastante preocupada com a filha. Ela é vó da Georgia, né? Oi. Adriana? Oi. É Bruna da Rede Massa, tudo bem? Tudo bem. Adriana, você é mãe da Suelen, né? Sou mãe da Suelen. Então, eu tô ligando porque a gente tá fazendo a reportagem. Sinto muito aí pela perda da tua neta, tá? Eu também sinto muito a falta da minha neta. E ninguém vai trazer minha neta de volta? Eu tô muito nervosa. Calma. Eu tô muito nervosa. Eu não quero conversar com ninguém. Tá bom, dona Adriana. Eu não quero conversar com ninguém. Esse cara é um monstro. Dona Adriana, só que eu quero saber é o Eu seguinte. quero que ele fique preso, porque se ele não ficar preso, eu vou matar ele com a minha mão. Tá certo que a vida da minha neta ninguém vai trazer mais. Eu fiquei sabendo hoje. E eu não vou deixar barato isso daí, não. Se eu for presa amanhã e aparecer na Rede Massa, pode saber que fui eu que matei ele. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse homem, dona Adriana, esse homem, o Vanderlo, a senhora conhecia ele? Não, não conhecia. E a Suelen chegou a falar dele, chegou a reclamar de alguma coisa, não? Ei, minha filha, deixa eu te contar a real. Ela nunca reclamou dele. Ela falava pra mim que amava muito ele. E a senhora chegou a ver a Suelen com algum hematoma no rosto, já alguma coisa? Olha, eu vou falar a verdade pra você porque eu não posso mentir. Esse cara, ele não valia nada. Eu já vi sim. A mãe de Suelen diz que não acredita na versão contada por Vanderlo, de que a menina caiu no chão e que o padrasto era, sim, violento com a criança. Ele sempre maltratou ela. Certo. Ele batia nela. Cada vez que eu chegava lá, ela estava machucada. Só que a minha filha via isso daí e não fazia nada. Ela tem algum problema mental, algum distúrbio, algo desse tipo? Minha filha? É. Ela tem. Só que isso não justifica a perda da minha neta. E eu tô muito revoltada e eu quero justiça pela morte da minha neta. A senhora acha que ele matou a sua neta sozinha? O que a senhora acha que aconteceu? Ele é um psicopata. Ele é louco. Eu quero ver ele apodrecer na cadeia. A senhora acha que aconteceu o quê? Porque ele chegou no hospital alegando, os dois chegaram no hospital alegando que a criança tinha caído. A senhora acha que ela caiu ou não? Não, ela não caiu. Ela não caiu, jamais ela ia cair. Porque fazia tempo que ele estava batendo nela. Ele batia nela e ela jamais ia cair. Jamais ela ia cair. Só que tem uma coisa, minha filha. O meu filho sempre falou, mãe, grava o que ele tá fazendo, mas não deu tempo, sabe por quê? Porque quando a gente ia gravar, ele ficava em cima do celular para ver o que a gente tava gravando. E o meu filho sempre dizia, mãe, grava ele batendo nela. Entendi. Ele sempre espancava ela. Toda a vida. Só que a minha filha é uma retardada que, em vez de falar alguma coisa, ela não falava nada. Quero que ele fique preso até o resto da vida dele. Porque senão eu vou pegar ele. Que família desestruturada ali naquele núcleo, né? Estou falando daquele núcleozinho, da esposa que tinha um problema, como disse a mãe, do companheiro, padrasto da criança, que é um canalha, e de uma criança que se sentia completamente indefesa. Que situação. Vem pra cá, deixa eu conversar com ela. A Bruna Freire tem mais informações? Ou antes eu vou pro velório, Marcelo Velhinho? Vamos pro velório primeiro, então? Ok. Ô, Bruna, você tem mais alguma informação agora? Se não, segura aí um pouquinho, tá? Eu quero mostrar para as pessoas que estão em casa sobre como foi a despedida dessa menina. O repórter Márcio Barros esteve no local. Conversou, inclusive, com outros familiares. Vamos ver?
poucas pessoas na despedida da pequena Georgia Neves, de 7 anos de idade. Ela teve um velório simples de aproximadamente meia hora no cemitério municipal de Campina Grande do Sul. A mãe, Suelen Tice Barbosa, e o padrasto, Vanderlô Patrick de Souza, não estavam presentes. Os dois estão presos na delegacia do município, suspeitos de terem assassinado a menina. Ela foi levada pelo casal ao Hospital Angelina Caron. E a médica que fez o atendimento confirmou a morte e identificou que ela tinha sinais de agressões e abusos sexuais. De acordo com os familiares, o sofrimento da pequena Georgia já durava um tempo. Há 2 anos, quando ela tinha apenas 5 anos de idade, perdeu o pai, vítima de problemas cardíacos. De lá para cá, a sua mãe se envolveu com várias outras pessoas. E o último relacionamento, com o Vanderlô, apenas 3 meses, e já estavam morando juntos. Aqui, infelizmente, já era uma situação meio que a gente já estava prevendo. Era uma tragédia anunciada. Isso, a palavra é essa, uma tragédia anunciada. Quando houve a morte do meu irmão, né, há 2 anos atrás, houve essa preocupação. Só que você não espera que a mãe vai compactuar com isso, né? Então você espera que a mãe pelo menos proteja a sua cria, proteja a sua filha. E não foi o que aconteceu. Ela é totalmente desequilibrada. Não demonstrou nenhum tipo de arrependimento até agora, uma pessoa fria, está mais preocupada ainda com o assassino do que com a filha. Agora, que tristeza dessa menina, né? Ela perdeu o pai aos 5 anos e agora aos 7 ser assassinada dessa forma. Pois é, igual eu te falei, há 2 anos atrás, quando meu irmão faleceu, eu acho que aí já começou o calvário dela, né? Há 2 anos que ela vem perambulando com a mãe, para lá, para cá. Nós tentamos no começo ver se ela queria deixar a criança com alguma família, com algum parente, né? Várias pessoas se prontificaram a cuidar da Georgia e ela não abriu mão. Mas talvez pela parte financeira, porque existia uma pensão, né, do meu irmão, e ela sempre achou que a gente queria tirar a menina dela por causa desse dinheiro. E foi se esquivando, morando 2 meses aqui, 3 meses ali. Tentou morar com a mãe, não deu certo, e depois começou a pular de galho em galho, de casa em casa, até desaparecer totalmente. E nós não conseguimos. Temos relato, desde novembro nós estamos atrás dela e não conseguíamos localizá-la até que veio essa fatalidade. A Adriana é a mãe da Suelen. Bastante abalada, ela não quis gravar entrevista. Ela disse que a Suelen era namorada do irmão do Vanderlô. Eles terminaram o relacionamento e logo em seguida ela se envolveu com o ex-cunhado. A justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser feita. A gente tem as esperanças da justiça divina, mas existe um código de lei, né, que tem que ser cumprido. O judiciário tem que tomar suas providências. Se for necessário abrir um processo, vamos abrir o processo, vamos dar seguimento. O que não pode é deixar passar em branco. Os dois estão presos na delegacia da cidade, a poucos metros do cemitério onde a filha foi sepultada. Dolorosa, né, gente? É o seguinte, a Bruna Frenner tem informações dos policiais militares que atenderam essa ocorrência e principalmente do motorista de aplicativo, olha lá, que recebeu o chamado para levar os 3, padrasto, mãe e criança, ao hospital. O que esse motorista de aplicativo viu, ouviu e testemunhou para a nossa repórter Bruna Frenner é o que eu trago na sequência. Bruna Frenner, Jefferson Wise faz as imagens. Nós continuamos falando do caso da mãe que está sendo acusada de ajudar o companheiro dela a assassinar a própria filha de 7 anos de idade. Bruna Frenner, quais são os detalhes agora? Passar antes de chamar o depoimento, né, a conversa, na verdade, do casal com o Uber, eu quero falar que eu recebi uma ligação aqui de uma pessoa da família da Suelen e ela disse o seguinte: olha, eu não quero gravar entrevista, mas o que eu posso te dizer é que a menina, a Georgia, de 7 anos, já tinha fugido de casa, tá? Pedindo ajuda, acharam ela, parece, num ponto de ônibus por causa do medo que ela tinha desse homem, do vândalo dentro de casa. Então imagina o desespero
desespero de uma criança de 7 anos de idade que estava sofrendo agressões, ninguém ajudava de fato, como a gente viu o depoimento da família, tentaram intervir, mas de alguma maneira não interviram, né? Deixaram a situação chegar nesse ponto e infelizmente essa menina tentou fugir. A família foi buscar de volta no ponto de ônibus. Não se sabe, né, Passaia? Será que eles não imaginavam que a situação pudesse chegar a esse ponto? A gente às vezes não acredita, né? Que a pessoa possa ser tão fria e ser realmente um assassino. E o que a gente pode perceber, outra coisa também que eu percebi, passou ainda há pouco aqui um carro, uma mulher parou, também não quer gravar entrevista, e ela me disse que trabalha no Hospital Angelina Caron. E ela viu quando a menina chegou. Ela falou: Bruna, tudo que vocês estão colocando no Tribuna é realmente isso que aconteceu. Eu vi a menina chegando, já sem os sinais vitais, e realmente essa história, né, de que ela caiu no chão não condiz, até mesmo pelo depoimento da médica, né? E Passaia, o que aconteceu? Esse casal, dentro de casa, o que a gente imagina, né? Fazendo a reportagem, ouvindo os depoimentos, perceberam a menina estava desacordada. Não sei se ali ela já estava sem os sinais vitais. No desespero, vamos para o hospital. Não temos carro, vamos chamar um Uber. A gente teve acesso, então, à conversa desse casal com o motorista do aplicativo. Hoje pela manhã eu até fui atrás desse motorista do aplicativo, a gente foi até a casa dele, mas ele não quer falar, não quer dar nenhum depoimento, ele já conversou com a polícia e claro, né, a pessoa não quer se envolver muito, mas a gente teve acesso a essa conversa. Vamos ouvir então agora essa conversa do casal com o motorista do aplicativo. Ô, Ricardo, é urgente, cara. Minha filha caiu aqui, acho que ela tá inconsciente, mano. Preciso urgente levar no médico, por favor. É urgente, mano. Ô, Ricardo, por favor, vem aqui logo. Ô, Ricardo, por favor, vem logo, cara. Eu tô arrumando ela, dando a roupa nela, cara. Ela mijou tudo, cagou tudo, caiu ali, se machucou, tá tudo roxa, cara. Passaia, você viu o desespero do casal? Porque assim, né, aquilo que eu falei, às vezes a gente imagina o que está acontecendo dentro da casa. A menina chegou com sinais claros de abuso sexual, né, Passaia? O que antecedeu essa conversa? O que aconteceu dentro dessa casa para a menina ficar desacordada, o casal perceber, ou o Wanderlon, né, perceber, ó, fiz coisa errada mesmo, agora no desespero tentar salvar a garota. E o Ricardo, que é o motorista do aplicativo, acabou se envolvendo nessa história também. É óbvio, né, Passaia? Tudo muito assustador, tudo muito chocante. Agora, outra coisa que a gente pode falar é dos policiais que atenderam a ocorrência. Por quê? Lá no Hospital Angelina Caron, a médica, claro, já olhou para a criança nua, já estranhou no começo, né? A criança nua, só com uma jaqueta cobrindo o corpo, nesse frio que está fazendo à noite, a médica já estranhou. Sem sinais vitais, foi fazer o exame. O que aconteceu? Vários hematomas, antigos, atuais, manchas pelo corpo, sinais claros, né, de abuso sexual, do ato sexual. Essa médica, claro, fez o trabalho dela, acionou a polícia militar. A gente tem, então, a entrevista desse policial militar que atendeu essa situação. Vamos ouvir. Eu estava com guarda preso no Hospital Angelina Caron, à noite. E eu fui informado pelos funcionários do Caron, essa equipe de enfermagem, que havia chegado um casal com uma criança que apresentava sinais de tortura. Aí eu fui até a área de pediatria deles. A doutora Raquel já me informou, me abordou na entrada. Me levou até dentro da área de pediatria e me mostrou o corpo da criança. Olha, havia marcas, havia sinais nas genitálias dela, estava bastante roxo, né? Eu não sou técnico, não posso afirmar isso, mas havia sinais bem claros, estava bastante inchada. As genitálias dela estavam bastante inchadas, estava também bastante machucada, havia queimaduras próximo, ou sinais que pareciam queimaduras próximo à genitália, no bumbum dela também. Segundo informações da própria médica, eram sinais de queimaduras, eram sinais pelo corpo inteiro, havia sinais na orelha, na face, nas pernas dela, no bumbum. Ficou visível os sinais de agressão. O corpo estava bastante marcado, bastante machucado, o corpo estava inteiramente roxo, a criança estava bem maltratada. Passaia, o que a gente pode perceber também é que como é importante, né, esse primeiro depoimento para a polícia militar, quando eles conversam com a polícia militar, de primeiro momento eles negaram, né, não confessaram realmente o que tinha acontecido, mas depois, quando a polícia deu uma apertadinha, a situação mudou. Então vamos ouvir a segunda parte do áudio.
Eles começaram a contar várias versões, eles deram várias versões do ocorrido. Eles falaram que ela havia caído numa escada, eles falaram que ela costumava pular da cama, caiu várias vezes da cama, que ela havia bebido água no vaso sanitário e que eles haviam dado vinagre para ela. Aí eu separei o casal, tirei a mulher do lado e conversei com ela, aí ela acusou ele. Quando eu voltei a conversar com ele, ele acusou ela. Quando souberam que a criança estava morta, eles não demonstraram nenhum... Eles não demonstraram reação. A reação deles, a preocupação deles era com eles mesmos. A preocupação da mãe da criança era com o marido, que segundo ela tem câncer. O próprio marido dela afirmou várias vezes para mim que não ia dar nada para ele porque ele tem câncer e que isso seria, ele considerava para ele um salvo-conduto aqui. Passaia, a Polícia Militar se depara todos os dias com vários casos, de todos os tipos, mas com certeza, quando se fala de criança, pega mais a situação, mexe mais com o sentimento desses policiais, desses profissionais. Todos os que participaram do atendimento à criança ali, ou da equipe toda do hospital que estava próximo ali, todos eles ficaram com a mesma expressão, o mesmo sentimento, o mesmo... sem poder acreditar como eu fiquei. Todos ficaram, não foi só eu como pai, não foi só a doutora, foi todos que viram ali, que presenciaram a situação, eles ficaram, com certeza ficaram transtornados. Então é isso, Passaia. A gente viu o depoimento do Uber, viu o depoimento não, a conversa do Uber, viu o depoimento desse policial e com certeza é um caso que o Tribuna da Massa vai ficar em cima, a gente vai acompanhar, a gente já conseguiu vários depoimentos, vários relatos para fechar esse quebra-cabeça, Será que a Suelen realmente vai ficar presa? Será que a Suelen realmente tem culpa nessa situação? Ela está presa por enquanto, o Ministério Público já pediu a prisão dos dois, eles continuam presos, E agora, claro, a gente vai continuar essa história, a gente tem recebido ligação, tem recebido mensagem, porque as pessoas vão falando, elas vão tomando coragem e vão falando. O que a gente já consegue perceber é que não é uma história que começou de ontem para cá, Provavelmente uma história recente, mas isso ou poderia ter sido evitado ou não. Tribuna da Massa vai acompanhar e logo a gente traz mais informações aqui. Ok, eu sempre gosto de saber o que diz o advogado de quem é acusado. Como é que esta mulher vai tentar se safar da cadeia? Porque para o rapaz está muito difícil, mas muito difícil. E agora ele está tentando jogar a culpa inteira em cima da mulher, O que o advogado vai falar sobre isso ao vivo aqui no Tribuna da Massa? E a reportagem vai na sequência, Antes eu só quero fechar o primeiro assunto aqui, da mãe que é acusada de ajudar o companheiro a matar a filha. Por favor, o advogado Luiz Gustavo está aqui nos estúdios da Rede Massa. Um advogado que eu respeito muito, eu já comentei anteriormente, que eu sempre respeito profissional assim. Nós nem sempre pensamos da mesma forma, mas eu respeito quem tem a coragem de nos atender aqui sem nos ofender. Tudo bem, doutor? Aquele abraço. Parabéns pelo trabalho. Eu posso ser sincero com o senhor? Claro. É um advogado criminalista, certo? Eu muitas vezes fico com raiva, porque eu fico torcendo para ele não ter sucesso nos casos dele, e ele tem sucesso, porque é um grande advogado. E eu falo com todo o respeito, o senhor me conhece, Por exemplo, agora no caso da mãe, o senhor está defendendo essa senhora, certo? Certo. E o senhor vai tentar fazer com que ela não fique atrás das grades? Passaia, primeiro, aconteceu a situação ontem, tudo ainda está muito nebuloso, nós não sabemos efetivamente o que aconteceu e até isso é a minha responsabilidade estar aqui hoje contigo, muita coisa está se dizendo, mas de fato eu tive hoje cedo com o delegado de polícia, nem ele tomou todos esses depoimentos, Ele conversou tão somente com os acusados, com os presos, agora à tarde, que me parece que vai conversar com a médica e com as demais pessoas. Então, o que é testemunha, Passaia? É a pessoa que vai testemunhar no inquérito policial. E até agora nós não temos nada disso. O senhor conversou com ela? Conversei com ela hoje cedo. Ela disse que é inocente? Ela está extremamente desorientada. Eu conversei com ela, ela está no cárcere, num ambiente escuro, ela está desorientada, não sabe muito bem, inclusive, o que está acontecendo, e a todo momento só chora e fala que perdeu a filha, e fala que perdeu o que ela tinha de mais precioso. Ela disse que esse rapaz aqui bateu na filha dela? Ela não afirma isso categoricamente, Passaia. Mas veja,
e o senhor tem mais experiência, talvez, do que eu nesse sentido, nós diariamente nos deparamos com situações abusivas, né? Relacionamentos abusivos, e é o que está me parecendo. De maneira alguma eu quero concluir alguma coisa nesse primeiro momento, mas é o que está me parecendo ser. Era um relacionamento abusivo, um relacionamento de apenas 3 meses, e durante esses 3 meses a moça se afastou totalmente da família, não tinha mais contato com elas, todos estavam extremamente preocupados, ninguém, essa relação não era de agrado de ninguém da família, então vamos ter prudência, vamos ter cuidado. Efetivamente eu não consigo te responder agora, Passaia, se ela, o grau de responsabilidade dela. Olha, colaborando com essas informações, entrevistamos a mãe dela hoje, e a mãe dessa mulher, que inclusive é telespectadora aqui do Tribuna, ela disse o seguinte, que a filha realmente tem algum problema psicológico, que ela não soube definir especificamente qual é, mas ela disse o seguinte, ela tem um problema na cabeça. Essa foi a expressão usada por ela. A gente não sabe se ela tem aí uma perda cognitiva, o que é, mas é alguma coisa, certo? Alguma coisa. Aí, ela conversou com os policiais deram entrevista agora há pouco dizendo o seguinte, que ouviram da boca dela a seguinte confissão, eu sabia que ele batia na minha filha, mas eu tinha medo dele e por isso eu ficava calada. Quando o senhor fala de um relacionamento abusivo, policiais militares e a própria mãe dessa mulher contam algumas coisas que podem colaborar com o senhor. De fato, ela poderia ter medo. De fato, ela apanhava. De fato, ela estava num relacionamento abusivo. Mas será que tudo isso justifica, doutor? Medo de um cafajeste desse, ela acaba permitindo que a filha dela seja morta? Vamos esperar o relatório do delegado de polícia, né? Me parece que é mais prudente a gente aguardar as investigações, dar credibilidade para a Polícia Civil do Estado do Paraná. Eles vão efetivamente afirmar o que aconteceu, que é onde vai iniciar o processo criminal. Justificar ou não, Passaia, é muito cedo para a gente dizer isso. Inclusive no teu programa, o senhor levanta a bandeira do feminicídio, né? As mulheres têm que ser protegidas. Contra o feminicídio. Contra o feminicídio, lógico. As mulheres têm que ser protegidas, né? O problema é nosso, é da sociedade. E nós acompanhamos isso diariamente. Mulheres com medo de um relacionamento possessivo. Então, efetivamente, a gente ainda não sabe o que se passava naquela casa. Eu não posso afirmar do grau de responsabilidade dela. O que eu acompanhei é uma menina extremamente amedrontada com tudo que está acontecendo. Tá? Então, depois eu vou ter, inclusive eu não tive acesso ao inquérito policial como um todo. Eu vou ter agora à tarde, eu até me comprometo contigo, Passaia, em depois passar essas informações, maiores detalhes. Mas a conversa que eu tive com o delegado de polícia é nesse sentido. Me parece que a responsabilidade desse senhor é grande. É evidente, é inequívoca. Ok. Né? Marcelo Velhinho, você falou alguma coisa, por favor, o diretor desse programa? Nossa repórter Bruna Frenner está com uma pessoa que viu a menina quando ela chegou no hospital. Portanto, Bruninha, por favor, espaço para você, falando ao vivo aqui agora. Isso, Passaia. Lembra que no começo aqui da minha participação eu falei que passou uma mulher falando que realmente o que a gente trouxe aqui no Tribuna era o que tinha acontecido. Agora ela voltou aqui para conversar com a gente, ela não quer ser identificada, mas eu vou conversar um pouquinho com ela. Ela é enfermeira do Hospital Angelina Caron. Boa tarde. Você viu quando a menina chegou então com a família, como é que foi? Boa tarde, Bruna. Vi sim. A menina praticamente ela chegou sem vida. Ela já fazia horas que ela estava sem vida ali. A gente até tentou, a gente tinha esperança de ter pelo menos um pouco de uma respiração, que a gente tentasse salvar ela, mas não tinha. Aí a gente começou a tirar a roupa dela, tinha vários hematomas. Ela estava de roupa? Porque a informação que a gente tem é que ela estava nua, com uma jaqueta por cima, isso, certo? Enrolada, certo. E com uma jaqueta. Aí a doutora começou a tirar a roupa dela, a gente tiramos todas as roupas e tinha sinais de queimaduras de cigarro. Era cigarro queimado dentro da orelha, embaixo do pescoço. Como se a pessoa pegou o cigarro e apagou o cigarro na própria pele da menina. Tinha sinais de roxidão pela parte íntima, estava toda inchada, machucados que já fazia tempo, que já estavam até cicatrizando. Então, assim, foi muito difícil ver aquilo. Isso é uma coisa que é precipitado falar agora que precisa de laudo, eu sei disso, mas o que dá para apontar uma possível causa da morte exatamente? Dá para dizer alguma coisa na tua experiência como enfermeira? Pelo que a gente viu, a menina estava toda desidratada,
Ela estava muito magra, a boca estava muito seca, sinais de tortura estavam visível, tortura, abuso, então tem que esperar o laudo, na verdade, mas foi difícil ver. E como os pais estavam, a Suelen e o Vândalo, o que eles apresentavam, o que vocês notaram? No início ele chegou falando que ela caiu de bicicleta. Depois ele já falou pra gente que foi tombo de escada, que ela caiu da escada. E a gente perguntou o que eram aquelas queimaduras. A mãe disse que não era queimadura. Ela disse que era escoliação porque ela coçava com a unha. Ela passava a unha e fazia machucados na pele. Estava visível que não era. Não tinha aquilo. como. E em algum momento eles confessaram pra vocês na frente de vocês? Não, pra gente não. Ele só falava que ela caiu de bicicleta, que a menina caiu da escada, que ela tinha tomado água da privada um dia anterior. Mas eles no momento falou que realmente tinha acontecido. Agora, por tudo que vocês viram, essa alegação de que caiu da escada, isso não existe, né? Não existe, não é aquilo. Não tem nem lógica, não tem nem como uma desculpa dessa. Agora, para vocês trabalham no hospital, vocês se deparam com vários casos, mas qual foi o sentimento que ficou depois de perceber tudo isso? Foi um sentimento, assim, de impotência. A gente não conseguiu salvar um anjo, uma vida que a gente ali, todo mundo, não tinha o que fazer. A gente queria, a gente tentou, mas não tinha. É uma impotência, sabe? Tanta gente, tantas mães querendo ter filhos, tentando, e acontece isso. Por medo, tá, o que ela fez, não justifica. Não justifica. Não tem explicação o que aconteceu ali. Tá bom, muito obrigada pelas suas informações. Passaia, volta aí com você então. Ok, Bruna, muito obrigado por enquanto. Gente, eu já volto a conversar com o advogado. Tem aquela outra história também que eu falei para você do cara que mentia que era guarda municipal para sair de casa e ficar com as amantes. E aquele menino, Matheus, que foi assaltado essa madrugada. Vocês acreditam que ele veio aqui à Rede Massa? Hoje nós vamos abrir as portas da esperança para ele aqui. Pera aí. Olha, hoje nós conversamos com o doutor Luiz Gustavo. Eu já falei aqui que ele é um grande advogado criminalista, já defendeu vários clientes e muitos deles, aliás, a maioria conseguiu ser absolvida, porque é um advogado que conhece todos os caminhos. Ele agora defende aquela mulher, aquela mãe, a Suelen, que está sendo acusada de ajudar o companheiro dela a tirar a vida da própria filha. Aí nós vimos aqui agora, doutor, uma enfermeira do hospital que não quis se identificar, dizendo que a criança chegou lá toda machucada. E é impossível aqueles machucados terem acontecido por causa de um tombo na escada. Isso é conversa furada deste canalha aqui, ok? Desse canalhão aqui. Esse cara aqui é um canalha. Esse cara aqui não vale nada, me desculpem vocês. Ainda mais contra uma criança, aí nós falamos o que vem à mente aqui. Não é exagero da minha parte, não. Esse canalha aqui, ele mentiu dizendo que a menina caiu. Os machucados ali não poderiam ter sido provocados por um tombo. Ela foi torturada, ela foi violentada sexualmente e dentro de uma casa tão pequena que é impossível que a mãe não tenha visto nada. Mas o doutor está dizendo que ela era ameaçada de morte, por isso ficou calada nesses 3 meses. O senhor acha que isso vai ser suficiente, doutor, para tirar ela da cadeia? Passaia, primeiro, o defensor, nesse exato momento, não diz nada. Nós estamos na fase aí de investigação. Nós estamos respeitando a autoridade policial. Eu interpretei errado, que vai investigar o caso. Errado? Talvez interpretou errado. Mas digo mais, e se me permite, Passaia, veja, ficou até melhor. Essa testemunha, agora ela vai ter que ser identificada, né? Ela teve contato com as pessoas e então o delegado de polícia vai ter que dar conta disso. Eu vou inclusive requerer isso para ele. Ela vai ter que prestar o depoimento. Infelizmente, e é lógico, com todo o respeito que eu tenho pela imprensa, mas justiça se faz dentro de um processo criminal, né? Então, estou cansado de ver as pessoas virem, falarem o que quiserem para a imprensa e quando chega em plenário do júri, a situação muda um pouco. O senhor já acompanha isso bastante. É verdade, as pessoas têm medo, porque infelizmente muitas vezes a justiça aqui no Brasil não é feita. As pessoas têm medo porque muitos advogados procuram meandros e brechas na lei para defenderem os seus clientes e eles acabam saindo por cima. Ou tem medo porque lá tem que assumir o compromisso de dizer a verdade, coisa que aqui na imprensa muitas vezes elas não têm. Mas nós vamos dar conta dela, tá, Passaia? Nós vamos atrás agora dessa enfermeira, vamos efetivamente ver o que aconteceu, tá? O que eu estou dizendo ao senhor, e isso eu estou afirmando, ela vem de uma boa família. Eu conheço a família dela. Eu tive contato com ela. Ela era uma boa mãe até então. Olha, cerca de 3 meses, e só se me permite, Passaia. Acho que o senhor não está falando a verdade, se me permite. O senhor faz uma acusação leviana aqui, dizendo que a imprensa às vezes leva
informações que não são verdadeiras e para o Tribuna da Massa é uma acusação liviana, e o senhor vem agora com uma inverdade. O senhor está falando que essa mulher aqui era uma boa mãe, doutor? Pelo amor de Deus, está todo mundo te assistindo. Perfeito. A enfermeira acabou de falar que essa mulher aqui, ela chegou com a filha toda machucada, dizendo que tinha caído da escada. E o senhor está falando que é uma boa mãe, doutor? Por isso que eu vim ao vivo, isso que eu vim ao vivo dar minha cara para bater. Porque, veja, o que nós temos? Uma criança de 7 anos que, durante todo esse período, teve uma educação correta, teve um acompanhamento de avô e de avó, e durante 3 meses que se relacionaram, porque não dá para dizer que esse aqui é um padrasto, teve uma relação em 3 meses, aconteceu tudo isso, teve uma reviravolta na vida dessa mulher, e a gente não sabe o que acontecia entre 4 paredes, e é por isso que eu volto a afirmar, ela vem de uma boa família, sim, isso eu posso afirmar. Tá? Categoricamente. Sim, ela vem de uma boa família. A mãe dela é telespectadora do Tribuna, mas veja bem, nem sempre filho de pais exemplares são pessoas exemplares. Então, por favor, não vamos confundir as coisas. A família é boa, mas ela errou. Mas o senhor concorda comigo que nós não podemos, nesse exato momento, desde já, taxar o grau de responsabilidade dessa mulher. O que nós temos aí são informações superficiais. Me permita. Posso permitir o senhor falar mais? É porque eu tenho uma pergunta que eu quero ver como é que o senhor vai se safar. Desculpa, eu preciso, porque o tempo é curto e eles compram espaço aqui. Vamos falar. Doutor Luiz Gustavo, por favor. Eu te interrompi antes, mas fique à vontade. O que o senhor queria? Passaio, o que não pode é caçar minha palavra quando eu começo a exercer a minha defesa, né? Mas, enfim, isso faz parte, eu sei do tempo, inclusive, que nós temos que respeitar. Mas veja, o que eu quero deixar muito claro aqui, que nós estamos na fase de investigação. Nós temos que investigar o que está acontecendo. Todas essas suposições, essas provas têm que ser levadas à autoridade policial. É lá que tem que dar cabo de tudo isso. Né? O que não pode acontecer é uma testemunha sem voz, sem rosto, sem identidade, vir falar o que quer de maneira irresponsável. Então agora vai ter que dar cabo disso. Tá? É muito prematuro, inclusive, ela falar que essa senhora ela sabia de tudo que estava acontecendo ou compactuava com isso. Porque essa é a grande dúvida. O que acontecia, que essa criança efetivamente sofria os abusos, me parece que é indiscutível. Agora, ninguém até agora questionou como que essa mulher estava vivendo, qual era o ambiente familiar dessa mulher. Tá? Então é isso que nós vamos ter que questionar e vamos ter que levantar. Foi afirmado, e eu também tive essa informação, Passaia, de que ela pode ter algum distúrbio, alguma coisa, tá? Veja, a minha entrevista com ela foi numa carceragem escura, num ambiente extremamente... onde ela estava desorientada, chorando, e eu não posso ultrapassar a minha expertise e falar nesse exato momento que ela efetivamente tem algum problema ou não. Mas é por isso que eu já estou movimentando o meu pessoal e a minha equipe para nós pedirmos perícia psicológica, a gente saber efetivamente o grau de imputabilidade dessa mulher, tá? Mas o que eu tenho de conhecimento é que 3 meses da vida dessa mulher, ela se afastou da família, ela se afastou do pai e da mãe, as pessoas não conseguiriam mais contato com ela. Nós temos aí algumas suspeitas, é lógico que eu não vou adiantar porque eu não quero acusar ninguém, mas nós temos suspeita, inclusive, de que ele ficava com valores financeiros dela, a pensão. Enfim, Passaia, eu sei que esse momento é um momento muito complicado, principalmente quando se fala de uma criança, né? Eu já defendi muitos casos onde crianças são vítimas, mas justamente é nessas situações que nós temos que ver o nosso grau de civilidade, o nosso grau de democracia. Vamos dar o devido processo legal para os dois. Ok. Tá? Doutor, eu quero te agradecer e só para lembrar o seguinte, que denúncias anônimas já ajudaram a colocar atrás das grades bandidos perigosos aqui no Brasil. E que quando a pessoa não mostra o rosto é porque ela tem medo. Medo de uma justiça num país que infelizmente não funciona como deveria. Medo de retaliação, medo do dinheiro que muitas vezes paga excelentes advogados e que acaba colocando atrás das grades os inocentes. Quantas vezes isso já aconteceu no Brasil? Então eu volto a defender. Quem denuncia e não mostra o rosto não é por covardia, não, mas é simplesmente para tentar se precaver. E você que tem qualquer tipo de informação, eu te defendo. Você que é testemunha e não quer mostrar o seu rosto, eu te defendo. O Tribuna da Massa vai continuar abrindo espaço aqui. Até porque, doutor, antes de levar qualquer acusação contra essa mãe, conversamos com a família, conversamos com vizinhos e com familiares. E todos afirmam
que num determinado grau houve negligência. Ninguém da família disse que ela é assassina. Ninguém colocou para ela qualquer tipo de característica nojenta quanto desse homem aqui, tá? Mas sim, que essa mulher tem problemas. Só um minutinho, é importante o teu telespectador passar a entender. Tem que sim respeitar a justiça criminal. Existem leis que protegem testemunhas. Testemunhas não precisam ir lá da cara. Tem que acreditar na credibilidade do Ministério Público, que protege pelo essas amor de pessoas. Deus. Você é a credibilidade da justiça brasileira, doutor. A partir do momento... O senhor vive no Brasil, doutor? A partir do momento que nós não acreditamos na justiça e queremos fazer um julgamento sério... Eu acredito no juiz, eu acredito no promotor, acredito no advogado. Mas com essas nossas leis brasileiras, doutor, o senhor quer que a pessoa acredite a vida dela? Puxa, num país que precisa de tantas reformas que não existem, acredito na boa índole do juiz, que não tem caneta suficiente muitas vezes para punir quem está errado. O próprio advogado, o senhor sabe que o advogado muitas vezes trabalha com essas leis brasileiras que não funcionam, doutor. Passaia, mas não é verdade que a justiça não funciona, Passaia. A justiça funciona. Nós vemos muitas pessoas condenadas, presas. Sim, existem as limitações, do Covid-19, mas em torno líder do PCC que é solto por causa do Covid-19, por causa de um, muitos têm que pagar as contas. Por isso que nós vivemos numa democracia. Se não é perfeito, é o que nós temos de melhor, Passaia. Aí que o senhor falou. Sensacional. Nós vivemos numa democracia. Eu abro todo espaço para o senhor vir aqui falar o que o senhor pensa. E esse advogado, minha gente, tem gente que questiona. Por que se abre espaço para ele vir? Porque ele é um advogado experiente. Eu já falei para vocês, muitos dos clientes dele são absolvidos. E outra coisa, ele tem coragem de discutir o assunto. Tem advogados que não têm coragem, não. Eles só querem acusar, xingar, certo? Mas não tem coragem de vir aqui, ó, dar a cara a tapa e discutir um assunto. Então, doutor, eu respeito. O senhor tem um ponto de vista que muitas vezes é diferente do meu, mas eu respeito a sua posição. O senhor é um profissional que eu admiro, tá? Muito obrigado. Nessa nossa discussão, tenho certeza que muita gente te deu razão, outras não. Assim é a democracia brasileira. Eu já comentei contigo, né, Passaia? Ninguém gosta do advogado criminal até precisar de um, né? Essa é a realidade. Mas eu lhe agradeço o espaço aí, lhe convido para acompanhar novamente este caso como um todo e vamos nos enfrentar no Tribunal do Júri, o Ministério Público estará lá a acusação, e é verdade. Mas assim, vamos acreditar nessa justiça, vamos dar credibilidade para a justiça, não é dessa forma não, tá, Passaia? Tribunal do Júri, principalmente, onde são 7 jurados que julgam, né? São pessoas que são juradas lá, nós temos... Vamos acreditar na justiça. Gostaria de debater mais o assunto com o senhor. Eu convido o senhor numa outra oportunidade, por favor, o senhor pode sair por aqui, muito obrigado. Eu convido para continuar nesse assunto. Paramos aqui, ó. Acredite mais na justiça. Por favor, eu o convido numa outra oportunidade. Tem muita gente comentando o assunto aqui, obviamente que a discussão com o advogado rendeu bastante e eu vejo muitos comentários das pessoas aqui nas redes sociais, mas é isso, né, minha gente? Se eu continuar falando agora, vai parecer que é deslealdade, porque eu não vou dar ao advogado a mesma oportunidade para se defender. Então, eu não falo do doutor Luiz Gustavo, eu só digo o seguinte, que bons são os juízes, bons são os promotores e péssimas são as nossas leis. Eu não acredito na justiça brasileira por causa dessa maldita dessa lei que não muda. Bandido, enquanto estiver sendo aí beneficiado por todas essas leizinhas, é claro que tem advogado que vai achar maravilhoso. Vai ou não vai? Tá fácil soltar seus clientes da cadeia. Por isso que eles não querem que mude. E por isso que muitos deles me perseguem. Aí eu valorizo o doutor Luiz Gustavo, porque pelo menos tem a hombridade de vir aqui debater o assunto sem ficar com gracinha. Advogado que é desrespeitoso, que não aguenta ouvir, não aparece mais no Tribuna da Massa. Essa é covardia.